Boa tarde, pessoal. Obrigado, Diógenes, pela apresentação. Eu vou tentar ser o mais enérgico possível, né? Porque eu sei que palestra no pós-almoço é sempre mais complicado, né? Tá todo mundo querendo dormir, né? Então, como foi dito, né? A ideia aqui é apresentar um pouco. Eu segui bem à risca assim, o título da palestra, passado, presente e futuro. Então, é na verdade contar a história com o passar dos anos, como foi a nossa experiência com a adoção de containers no geral. Eu sou desenvolvedor na Globo.com há 2 anos, então boa parte da história que eu vou contar aqui eu não participei diretamente, mas podem acreditar comigo, em mim, porque eu confirmei aqui tudo que eu falei aqui com meus colegas. E eu trabalho na plataforma de deploys utilizada na Globo.com. E aqui um detalhe que eu já queria apontar é que eu digo plataforma de deploys, né? Eu não digo plataforma de containers, eu não digo nos clusters de Kubernetes, eu não falo a ferramenta, né? Porque isso, ao longo dos anos, a nossa experiência é que essas ferramentas mudam e o importante é você estar focado em resolver o problema. E foi o que a gente sempre teve em mente. Então, essa plataforma hoje é usada por mais de 500 desenvolvedores dentro da Globo.com. Isso inclui também alguns desenvolvedores de outras empresas do Grupo Globo, e eles fazem centenas de deploys por dia. A gente não sabe quantos deploys são feitos, a gente não precisa saber, na verdade, a gente pode saber se quiser, mas hoje é um número bem assustador assim, para quem estava desde o início da plataforma. Alguns dos grandes produtos que rodam na plataforma: Globoplay, Cartola FC, a votação do Big Brother recentemente nessa edição foi para a plataforma, e o Fórum do Tech Tudo, que foi um dos primeiros produtos que entraram na plataforma. E esses são talvez os produtos mais conhecidos. A gente tem um número grande de aplicações. Hoje, em produção, a gente tem mais de 1.300 aplicações rodando em um data center próprio. Essas aplicações rodam em mais de 3.300 containers. E a nossa infra hoje inclui 450 máquinas virtuais, como eu falei, rodando em um data center próprio. E tudo isso é gerenciado por um time de menos de 10 pessoas, o que eu acho bastante interessante. É claro que, com o passar do tempo, esse time foi mudando, mas nunca chegou a ter um número muito grande de pessoas gerenciando toda essa infra. Então, o objetivo da palestra é mostrar como que a gente chegou nesses números, né, contar um pouco da nossa experiência, mostrar um pouco onde estamos hoje em termos de ferramenta e arquitetura, e dar um pouquinho um toque do que a gente espera para o futuro. Então, vamos voltar lá para o início, né? Vamos voltar para 2012, que foi quando essa iniciativa nasceu dentro da Globo.com. Vamos entender, então, um pouco o contexto da empresa. Cada equipe na Globo.com fazia um deploy a cada 2 semanas. Isso não queria dizer que, hoje eu comitei o código, vou fazer um deploy e pronto, fiz, e aí daqui a 2 semanas eu vou ter o código comitado, vou fazer o deploy. Não. Isso quer dizer que um código que estava na master, que estava feito já, que já estava entregue, na verdade levava 2 semanas para chegar de fato no ar, chegar em produção. Então era código que teve custo para ser desenvolvido, porém estava lá sem gerar nenhum valor para o produto. Além disso, cada equipe mantinha os scripts de deploy e de provisionamento da sua própria infra. Além disso, cada aplicação rodava em máquinas físicas em pelo menos 4 ambientes: Prod, Staging, QA e Dev. E o setup inicial desse ambiente levava em média 1 mês. Então, vou começar uma aplicação nova, preciso ter os ambientes para essa aplicação. Então, tem que esperar 1 mês para ter essas máquinas físicas para poder começar o desenvolvimento. Isso gerava diversos problemas, né? Alguns deles são bem claros, né? Primeiro, pouca inovação. Se demora tanto para eu conseguir lançar um produto novo, para eu lançar features novas, para eu testar, é muito caro também. Então, eu tenho diversos problemas para fazer esse tipo de coisa. Isso acaba freando a inovação. Você perde time to market na sua empresa. Além disso, isso acabava causando aplicações muito monolíticas. Se eu preciso de 1 mês para ter a infra para uma aplicação nova, ao invés de eu criar um microserviço, eu vou botar mais features naquela aplicação que já está no ar e pronto, é mais fácil. E, claro, que o alto custo de ter a máquina em todos esses ambientes. Isso aqui era para qualquer aplicação mesmo, desde do admin usado por alguns editores até as aplicações como um Cartola. Todos eles tinham máquinas em vários ambientes, máquinas físicas. E com isso,
Todo mundo lá sabia que isso era um problema, então foi feito um time cujo objetivo era pensar numa solução para esse problema. Como que a gente pode melhorar esse fluxo? Como que a gente pode trazer mais produtividade para os desenvolvedores e reduzir os custos? E o objetivo desse time, alguns acreditavam que era só uma questão de padronizar script de deploy, padronizar script de provisionamento. Porém, o que a gente queria, na verdade, era abstrair toda a infraestrutura do desenvolvedor, para ele não precisar pensar onde a aplicação dele está rodando, para ele não precisar ter que lidar com essas máquinas e com tudo mais. E também dar poder ao desenvolvedor para que ele possa fazer deploys rápidos em qualquer momento. O que a gente queria, ao final das contas, era ter um próprio Heroku para a gente na nossa infraestrutura. E todo esse bate-papo de uma ferramenta nova, de inovar nesse sentido, era cerceado por algumas premissas, né? A primeira delas é que a gente deveria utilizar ferramentas open source. A gente não considerava usar nenhuma ferramenta paga, nenhuma ferramenta que a gente precisasse rodar fora da Globo, nem nada do tipo. A gente precisava de ferramentas open source que a gente pudesse contribuir se fosse necessário. A segunda delas era que fosse uma ferramenta extensível, de forma que eu pudesse adicionar suportes a novos orquestradores, novas formas de facilitar o deploy, que ela fosse bem plugável nesse sentido. Que ela suportasse múltiplas linguagens, eu não posso prender o desenvolvedor para que ele só possa fazer deploy em Python, deploy em Go, coisas do tipo. Naquela época, a Globo já tinha uma abordagem multilinguagem, já tinha aplicações em diversas linguagens diferentes, hoje tem ainda mais. Deveria ser uma ferramenta que garantisse alta disponibilidade. Caso a plataforma caísse, eu não quero que as aplicações que estão rodando na plataforma sejam afetadas e também não quero que o desenvolvedor vá fazer um deploy e não consiga porque a plataforma está fora do ar. Então, ela precisa ser preparada para atender esse requisito de alta disponibilidade, como qualquer aplicação que roda na Globo.com precisa. Deveria ser uma aplicação escalável, uma plataforma escalável, tanto no sentido de atender o volume de deploys que a gente acreditava que ia ter no futuro, quanto no sentido das aplicações que estão rodando na plataforma poderem escalar e atender o tráfego que a Globo.com precisa. E deveria ser uma ferramenta simples. A gente não queria que o desenvolvedor tivesse que ler um manual gigantesco para saber como usar a plataforma e nem queria mudar muito o workflow dele. O desenvolvedor está acostumado a fazer o git push lá dele, quer ter um deploy, de repente a gente pode usar esse workflow para entregar o deploy dele. Era exatamente ter uma experiência Heroku-like dentro da Globo. E nesse momento a gente partiu para pesquisar no mercado o que havia que atendia esses requisitos. A gente entendeu que o que a gente queria era uma categoria de software chamada de PaaS, que são os Platform as a Service. E a verdade é que no mercado, em 2012, a gente não encontrou nada que atendesse aos nossos requisitos. Então, a gente partiu com a missão de fazer o nosso próprio PaaS. Eu sempre gosto, acho que com tweets do Carlos Howard Power dá para fazer, sei lá, uma palestra só com os tweets dele. E uma das coisas que eu acho muito legal que ele fala é que todo mundo que está administrando a infraestrutura quer ter um PaaS. Só que o único requisito desse PaaS é que seja construído por eles mesmos. Então, nada que existe no mercado consegue atender a sua infra, o seu ambiente, de maneira 100% adaptada ao que você já tem. Então, o que você acaba é construindo um monte de script, construindo um monte de hooks e outras coisas. E, no final das contas, o que você está fazendo é um PaaS. Então, é importante você saber o que você está fazendo. E foi aí, então, que em 2012 a gente começou o Tsuru, que é um PaaS 100% open source. Ele foi todo construído com aquelas premissas em mente e ele foi inspirado no workflow do Heroku. Eu vou apresentar aqui um pouquinho o workflow dele, mais para guiar a nossa conversa no futuro. O primeiro contato que o desenvolvedor tem com o Tsuru é rodar um comando para criar a aplicação dele no Tsuru. Nesse momento ele precisa só de duas coisas, o nome da aplicação e da plataforma que ele vai rodar a aplicação. Plataforma geralmente é a linguagem, framework, pode ser outras coisas, mas geralmente você trabalha como isso, como plataforma. E essa plataforma só ajuda o Tsuru a saber como construir a sua aplicação na hora do deploy. Então, digamos que o desenvolvedor selecionou Python como a plataforma dele. O segundo passo é fazer o deploy da aplicação. Ele pode fazer o deploy tanto pela linha de comando, usando o Tsuru App Deploy e passando os arquivos que ele quer fazer o deploy, ou usando o git push, assim como é no Heroku.
E aí aqui nos arquivos, são basicamente os arquivos que você já usaria normalmente numa AppPython, requirements.txt com as dependências, um AppPy e outros scripts Python. E o único arquivo especial é o Tsuru YAML, que tem alguns metadados que o Tsuru precisa para, enfim, fazer o deploy da sua aplicação. E por fim, se o desenvolvedor, fiz o deploy da minha aplicação, está bombando, está todo mundo acessando, ele pode escalar com comandos simples de unit add e unit remove. E aqui eu quero focar só nessas duas terminologias, tanto platform como unit, né? A gente não fala em container nem nada do tipo. E só para reforçar isso, o desenvolvedor não precisa pensar em Dockerfiles, nem em saber como que é a sintaxe de uma Dockerfile, nem em qual imagem, Docker image, nem nada do tipo. Ele precisa pensar apenas no código e nas dependências da aplicação dele. E o conceito de containers nunca é exposto pela plataforma. E, na verdade, tem um motivo bem simples para esse conceito de containers não ser exposto, né? O Docker, na verdade, ainda não existia. A gente está em 2012 e quem deu assim, um boom muito grande em containers e facilitou o uso de containers, tanto para rodar workloads de produção como para desenvolvimento, foi o Docker. Antes disso, você tinha que fazer tudo na mão, usando Linux Containers, criando-se grupos, etc. Então, na verdade, não existiam Docker, não existia containers no Tsuru. O Tsuru, para cada unit que você definia na sua aplicação, e quando você escalava e reduzia o número de units da sua aplicação, você estava, na verdade, criando máquinas virtuais novas. Essas máquinas virtuais eram provisionadas usando o Juju, que era uma biblioteca da Canonical, e fazia exatamente isso, provisionar VMs. Então, a gente criava uma VM completamente nova para a aplicação, botava o código, instalava as dependências e tudo mais. Com isso, a gente já conseguiu trazer o tempo de deploy para 40 minutos. Por que o primeiro deploy é diferente dos deploys seguintes, que rodam em 5 minutos? Porque o primeiro a gente precisa instalar todas as dependências do sistema operacional, preparar aquela imagem da máquina virtual. E o que acontecia é que nos deploys seguintes a gente precisava apenas mandar o código da aplicação e construir a partir daí. Isso tem um reflexo de que o estado atual da minha aplicação influencia nos meus próximos deploys. Então, isso não é muito desejável, né? Não tem uma arquitetura stateless, né? O negócio é efêmero. Não é efêmero, desculpa. E a gente chegou, então, no fim de 2012 com uma primeira aplicação rodando em produção. Ela, ao contrário do resto da Globo, rodava na AWS e ela utilizava o Juju, e o Tsuru usava o Juju para orquestrar, né? Para criar essa aplicação e rodar a aplicação em produção. 2013 foi o ano que surgiu o Docker. E a verdade é que, depois de já ter feito isso tudo que a gente fez para o Tsuru, a gente queria fazer melhor. A gente queria ter deploys ainda mais rápidos, a gente acreditava que era possível e queria deploys reproduzíveis. E foi aí que a gente começou a trabalhar em cima dos Linux Containers, tinha a ideia de utilizar eles no Tsuru. E o grande lance foi que a gente precisava de uma forma simples para criar esses Linux Containers. A gente começou a construir algumas APIs em cima deles, de forma a que fosse mais fácil fazer esse processo. E enquanto a gente estava ali quebrando a cabeça, o pessoal do Docker, que na época era .cloud, entrou em contato com a gente, eles sabiam do Tsuru, por ser um projeto aberto, eles conheciam, estavam vendo o que a gente estava fazendo. E antes do Docker ser liberado para público, eles ofereceram o código, garantiram para a gente que ia ser um projeto open source, e falaram que a gente podia começar a construir já o Tsuru pensando no Docker. E foi aí que a gente começou, então, a explorar o Docker e a trazer o Docker para o Tsuru. E ele resolve alguns problemas bem interessantes. O primeiro é que ele dá uma API em que você consegue construir o container na máquina, você não precisa lidar com cgroups diretamente. E também o Docker introduziu as Docker Images, que facilitavam muito a distribuição de containers para um número maior de máquinas. E lembra quando a gente criou ali a aplicação, a gente teve que definir uma plataforma para a aplicação? E a plataforma nada mais é do que uma imagem base que é utilizada para construir o código do desenvolvedor. Então, a gente tem uma imagem base geralzona aqui que é baseada em Ubuntu, tem algumas bibliotecas padrão e usa alguns scripts já base. Aí a gente tem a imagem da plataforma Python, essa imagem é construída a partir da imagem base, já tem umas bibliotecas específicas para aplicações Python, já tem o Python, o PyPy instalado, etc, etc. E a cada deploy da aplicação do desenvolvedor, a gente cria uma layer nova, né, uma versão nova dessa imagem,
com as bibliotecas que ele definiu no requirements.txt dele e também constrói a app conforme definido pela plataforma. As imagens que a gente usa dentro da Globo.com e, em geral, todo mundo que está usando o Tsuru usa, são baseadas no Ubuntu. Aqui a gente fez uma escolha bem cerceada, mais em trazer a simplicidade para o desenvolvedor. A gente acredita, é legal ter imagens Alpine, imagens Scratch, mas num parque onde a gente não controla as aplicações que vão ser deployadas, é difícil você controlar as dependências que a aplicação vai levar. É difícil o desenvolvedor ter acesso a quais são os pacotes que ele precisa no Alpine, que geralmente tem nomes diferentes do que no Ubuntu. Então aqui a gente fez uma escolha, a gente aceita ter imagens maiores, aceita ter um deploy um pouquinho mais devagar, porém acredita que a simplicidade que a gente entrega para o desenvolvedor que está usando a plataforma é muito maior. E essas imagens, a cada deploy, a cada operação, são armazenadas em um registro central. Durante um bom tempo, a gente usou o Docker Distribution como registro. Ele é open source, ele suporta diversos backends, então ele, na verdade, armazena a imagem dependendo do backend que você escolher. Então, você pode armazenar em disco, no próprio nó onde está rodando o registro. Você pode armazenar no S3, que é o Object Storage da Amazon, ou no Swift, que é um Object Storage do OpenStack. A gente, na Globo.com, usava o Swift, porque a gente já tem uma instalação dele lá dentro. Um detalhe do registro do Distribution é que ele não tem nenhum tipo de autenticação built-in nele, você precisa estender com algum outro componente. E um outro detalhe é que a gente, por mais que a gente informasse o registro que a gente apagou uma imagem, ele não apagava essa imagem fisicamente quando ela não tivesse mais referência a nenhuma tag. O que acontecia é que aquilo ficava lá perdido. Eles até lançaram uma versão nova que tem suporte a um Garbage Collector, que passa lá limpando todas as imagens, só que você não precisa ter nenhuma operação de push enquanto você roda o Garbage Collector. E para a gente não sabe quantas horas isso vai durar, então era inviável para a gente proibir que o desenvolvedor fizesse deploy por 10, 15, 20 horas para a gente poder rodar esse Garbage Collector. Então, no fim das contas, o que acontecia era que todas as imagens ficavam lá para sempre. Recentemente, a gente migrou para usar o Artifactory como registro. A gente já tem uma instalação do Artifactory na Globo.com, a gente já paga a licença para ele. Tem um time também dedicado internamente que mantém todo o Artifactory. Ele já é integrado com o LDAP da empresa, então já entrega autenticação para a gente, que era uma coisa que a gente queria. E ele já faz o Garbage Collection automaticamente. Então, quando ele vê que uma imagem não tem mais nenhuma referência de alguma tag para ela, ele consegue apagar o conteúdo e com isso economiza no armazenamento. Mas aí o Docker resolve vários problemas, como o conceito de Docker Images para distribuir, entrega a API para criar o container, só que ele não resolve um problema, ele não resolve o problema de orquestração. Como que eu escolho, dado que eu tenho N máquinas possíveis, como que eu escolho onde aquele container vai rodar? Hoje a gente já tem diversas opções nesse sentido, o próprio Kubernetes é um orquestrador, o Swarm, que mudou bastante com o tempo, mas também é um orquestrador, mas na época, como era tudo, não existia ainda. Então, a gente precisou criar um orquestrador de containers, o nome dele é Docker Cluster. Ele é bastante extensível no sentido que a implementação dele original, na verdade, faz a orquestração de maneira randômica. Então, você manda rodar um container, ele escolhe um nó randomicamente e pronto, é lá que vai nascer o seu container. Isso, obviamente, não é bom, você precisa levar em consideração os recursos que você tem disponível. Ele é usado como uma biblioteca pela API do Tsuru, e ele está nesse repositório, se alguém quiser dar uma olhada depois, ele é bem legal. Só que a gente, obviamente, não usa essa orquestração randômica, né? A gente tem uma heurística própria de scheduling, em que a gente divide o nosso data center, né, todos os nossos nós, em diversos pools. Pools são uma divisão lógica de nós. Então, pools podem estar na mesma máquina física, ou nós no mesmo pool podem estar em data centers diferentes, ou eu posso ter um pool na Amazon e um pool no nosso data center, um pool no Google. Então, é só uma separação lógica, não precisa ser uma separação física. E para a gente isso é interessante por diversos motivos. Primeiro, para questões, essa segregação geralmente segue a estrutura organizacional da Globo. Então, a gente faz uma divisão por área, ou por centro de custo, ou por time. Isso serve tanto para custeio, como uma forma de dar uma segurança adicional para o time. Ele pode ter certeza que nenhuma aplicação de outra área ou de outro time vai influenciar em como a aplicação dele está rodando. Então, se estiver dando algum problema, provavelmente eles que se resolvam lá dentro.
Além disso, por uma questão de segurança, todas as regras de segurança de acesso são definidas a nível de rede na Globo.com. Então, esses pools, na verdade, estão em redes diferentes no nosso data center e a gente consegue fazer um controle de quem acessa o que a partir dessas regras. E dessa forma, então, cada aplicação, quando o desenvolvedor cria, está associada a um pool. Então, é aquele parque de máquinas que vai atender aos containers daquela aplicação. E o objetivo dessa heurística de scheduling que a gente implementou é espalhar ao máximo as units de uma aplicação, de forma com que eu evite que, caso um nó caia, eu fique com uma aplicação fora. O ideal é que eu tenha isso mais espalhado possível. E ele leva em consideração várias coisas para fazer esse scheduling. Tanto a memória requisitada pela aplicação, quanto a quantidade de containers de cada aplicação rodando em cada nó, quanto alguns metadados do nó. Vamos então ver um exemplo aqui bem simples. Vamos supor que eu estou adicionando 3 units do Cartola. Aqui à esquerda eu tenho os 3 novos containers e ali eu tenho o meu parque de nós, né? Eu tenho 4 nós no meu data center. A gente pode ver que eles têm 2 metadados diferentes. Um deles é o metadado de pool e o metadado de zona. A aplicação do Cartola roda no pool de esporte. Então, aquele primeiro nó ali é do pool de G1, ele já vai ser descartado, ele não é um candidato para receber os containers dessa aplicação. Então, restaram os outros 3 nós, eu tenho N2, N3 e N4. Os 2 nós de baixo estão na zona US East 2 e o primeiro está na US East 1. O objetivo do nosso scheduling é distribuir de forma a ter o mesmo... Na zona 2 eu tenho apenas um container, na zona 1 eu tenho 2. Esses são os containers da aplicação que já estão rodando, eu quero escalar isso. Então, o que eu vou fazer é distribuir entre essas zonas. Então, o primeiro container nasce ali embaixo na zona 2, num nó que não tinha nenhum container e na zona que tinha menos containers. O segundo container também vai para a zona 2, porque eu tenho mais nós naquela zona que estão com menos recurso em uso. E o terceiro container, eu cheguei no momento em que eu tenho 3 containers na zona 2 e um container na zona 1, e 2 containers na zona 1, desculpa. Vou jogar o terceiro container na zona 1. Então, eu aceito ter um nó com mais containers do que um outro nó, de forma... O que eu gosto, o trade-off que a gente faz é, na verdade, distribuir entre as zonas, porque a gente acredita que é importante ter resiliência em termos de uma zona do data center cair. Então, por mais que eu tenha um nó com um container só, eu aceito ter 3 naquele outro que está em uma zona que está menos utilizada. Beleza, a gente orquestrou os containers. Como que alguém acessa uma aplicação que está rodando, uma aplicação web que está rodando em um desses containers? A gente utiliza o conceito de router. O router nada mais é do que uma aplicação que implementa um router HTTP/L7. Então, ele recebe uma requisição da desenvolvedora ou da usuária ali, um curl. Esse router é compartilhado por todas as aplicações e baseado no header de host, no host name que ele recebe, ele sabe onde estão rodando os containers daquela aplicação, porque o Tsuru informou a ele sobre isso, e aí ele faz o load balance da forma com que ele quiser. Esse aqui é um acesso partindo de dentro da Globo.com. Na Globo.com, a gente fez uma escolha quando eu estava desenvolvendo a plataforma, em que os containers rodam apenas em redes de back-end. Nenhum container está exposto ao mundo por padrão. Então, um acesso externo tem um caminho um pouco maior para passar para chegar. Então, aqui tem uma usuária fazendo o acesso por fora do data center. Então, o primeiro passo ele cai em um hardware, né, num F5, que é um load balancer. Esse load balancer joga a requisição para um parque de Nginx, que aí, então, esses dois ainda estão na rede de front-end. Ele joga, então, para o router, que é compartilhado entre as aplicações, para, enfim, ter o acesso a uma aplicação que está rodando dentro do cluster. Com isso, a gente chegou ao final de 2013 com já aplicações rodando em produção utilizando Docker, mas ainda com VMs pré-provisionadas. O que eu quero dizer com isso? A gente precisava manualmente criar as máquinas virtuais lá no CloudStack e registrar elas no Tsuru para que ele, de fato, fizesse essa orquestração. 2014 foi o ano que a gente começou a ter uma oferta de serviços. O objetivo do Tsuru sempre foi rodar aplicações que seguissem o 12-factor, ou seja, 12-factor apps. Ou seja, aplicações que são fáceis de serem escaladas e que não tenham muito estado, né? Então,
Porém, poucas aplicações são completamente stateless, né? Geralmente você depende de um banco de dados ou de um object storage ou alguma coisa do tipo. A gente nunca teve e continua sem ter o objetivo de rodar bancos de dados e object storage dentro da plataforma. A ideia é atender essas aplicações que são mais simples de escalar. Porque, e aí mais um tweet do Kelsey Hightower, o guia dele sobre como rodar bancos no Kubernetes é não rodar. Você usar um serviço administrado pela própria cloud. Por quê? Porque requer diversos tipos de cuidado na forma com que você vai escalar um banco de dados, tem diversas rotinas de backup e de coisas do tipo que são muito difíceis de você ter num ambiente desse tipo. É claro que agora, com o Kubernetes, a gente já começa a ter acesso à forma de fazer isso e já estão nascendo essas iniciativas. Mas não é algo simples, não é algo que a gente quer atender na plataforma. Então, dessa forma, os serviços começaram, os times da Globo.com começaram a ofertar serviços que pudessem ser utilizados pelas aplicações que estão rodando na plataforma. E o serviço para o Tsuru, para a plataforma, é apenas um serviço HTTP, uma API HTTP, que implementa um contrato definido pela gente. E esse contrato guia o workflow do desenvolvedor com o serviço. Então, o que acontece? Qual que é esse workflow, né? Então, o usuário cria uma instância do serviço, o usuário faz um bind da instância que ele criou com a aplicação dele. Nesse momento, o serviço consegue injetar diversas variáveis de ambiente, como endereço de banco de dados, credenciais, etc. E a cada operação que ocorre nesse container, se ele é reschedulado, se ele muda de nó, se ocorre um deploy, o serviço é informado sobre esses novos containers. Dentro da Globo.com a gente tem diversos serviços, os mais populares e os primeiros a surgirem são esses três. O primeiro dele é o Swift, é o mesmo que a gente usa como registry, o pessoal lá ofertou, tem diversas aplicações usando, como Object Storage, para servir estático e coisas do tipo. E, além disso, a gente tem o Debase, que é um serviço que foi desenvolvido dentro da Globo.com e ele oferece instâncias de MongoDB, Redis e MySQL. Essas instâncias todas têm HA, tem um painel de controle para ter backup, para ver as credenciais, para todo tipo de manutenção que você precisa para o seu banco. E o interessante dele é que no momento do bind da instância com a aplicação, ele injeta lá a URL do banco, como que você acessa o banco, etc. E sempre que um container novo nasce, uma unit nova nasce, ele faz uma liberação de segurança para garantir que aquela unit, naquele endereço, naquela porta, consiga acessar o banco de dados. E o último serviço, que foi um serviço criado pelo próprio time do Tsuru, é o Rapaz. Ele é um Reverse Proxy as a Service, e na verdade é uma forma de obter Nginx as a Service. Essa foi a forma com que a gente ofertou para facilitar aplicações que precisam ser acessáveis de fora da Globo.com. Então, esses rapazes, como a gente fala, podem rodar em redes de front-end e são a forma com que a aplicação pode ter cache e também ser acessível de fora da Globo. 2014 chegou ao fim, a gente teve o primeiro grande produto na plataforma, que foi o Fórum do Tech Tudo, que tinha mais de 4 milhões de usuários na época, e o Tsuru ganhou uma integração com o CloudStack. Agora a gente não precisava ficar manualmente criando as máquinas virtuais para atender as aplicações. O Tsuru já fazia isso de maneira automática. Com o crescimento da plataforma, a gente chegou em 2015, 2016, começando a ficar afogado em suporte. Quando você tem uma plataforma assim nova, criada do zero, sempre que tem algum problema em alguma aplicação, você fica na dúvida. O problema é a plataforma ou é a aplicação? Então, leva tempo para você ganhar confiança na plataforma, de forma a que você possa falar, não, provavelmente é a aplicação. Então, em 2015 e 2016, a gente teve um investimento muito grande em tornar a plataforma mais resiliente e também ganhou bastante experiência em troubleshooting. Troubleshooting tanto das aplicações rodando na plataforma, de forma a auxiliar os desenvolvedores que estão fazendo os deploys, e também de forma a fazer troubleshooting da própria infraestrutura da plataforma. Então, aí a lista de problemas é enorme, esses são só alguns dos problemas que a gente encontra gerenciando uma plataforma desse tipo. A primeira delas, aplicações mal comportadas, aplicações que do nada ficam loucas, começam a gastar muito CPU, usar muita memória, e aí o time vem, pergunta, e quer ter uma ideia do que está acontecendo, quer ter uma ajuda,
e a gente precisava intervir, precisava entrar na máquina e ver o que estava acontecendo. Na nossa cloud, a gente tem uma peculiaridade em que o próprio barra da máquina, né, o root file system da máquina, é um NFS, então aconteciam casos em que as VMs ficavam com read-only, caso de ter uma latência maior ou algum erro de escrita, e aí a VM praticamente ficava inutilizável, você não conseguia criar nenhum arquivo, nem criar nenhum container, nem nada do tipo. A gente teve problemas de containers e VMs zumbis. Esses eram containers que a gente destruía e do nada eles voltavam, e VMs que a gente matava e depois de um tempo ela voltava e estava rodando container que já não era para estar rodando, e aí é uma loucura. E por fim, essa daqui vale também uma palestra só sobre bugs do Docker. Para quem está usando, é claro que é um projeto bem complexo, né? E você usando desde o início, você pega muitos bugs mesmo. O problema é que esses bugs acho que nunca terminaram. Recentemente, essa versão 1.13 e 1.13.1 do Docker é bem recente, e eu adorei quando eu li esse tweet aqui, porque você se identifica muito, né? Ele diz aqui que se você for, para você não atualizar para a versão 1.13.0, 1.13.1, porque você vai ficar com uma agonia séria. Isso é bem comum. A gente tem a política de não usar as versões .0 e às vezes nem a .1 do Docker. A gente espera algumas semanas porque vão ter vários fixes para bugs novos que foram surgindo. Em termos de troubleshooting, uma ferramenta que a gente estava usando muito na época era o sysdig. Ele oferece uma visão bastante interessante. Você consegue ver a lista de containers na máquina e ir fazendo drill down para ver os processos que estão rodando naquele container. Se você for descendo de nível, você consegue ver as syscalls que o container está fazendo. Se você descer de nível de novo, você consegue ver até um histograma com a latência das syscalls. Então você consegue identificar aplicações que estão se comportando mal ou fazendo muitas syscalls e coisas do tipo. Outra ferramenta que a gente usou bastante, mas bem simples, é o Docker Events. A gente chegava o desenvolvedor, falava, minha aplicação está morrendo de tempos em tempos. Aí a gente precisava entrar na máquina, rodar o Docker Events, ver o que estava acontecendo, e geralmente tinha um out of memory kill lá. A aplicação estava com um plano menor do que o necessário, então o próprio kernel matava quando ela estourava o limite dela. E em últimos casos, para debugar coisas mais bizarras ainda, a gente usava muito o dmesg para ter acesso ao log do kernel. Só que, obviamente, isso aqui não é o bastante, né? A gente precisa automatizar esse troubleshooting, a gente precisa entregar ferramentas para o desenvolvedor ter essa visibilidade e agregar essas informações, porque agora, com 450 máquinas, eu não consigo ficar fazendo SSH para investigar essas coisas. E foi aí que a gente criou o Big Sibling. O Big Sibling é um container que roda em todos os nós da plataforma. Ele realiza cheques de sanidade, ou seja, para aqueles problemas lá que eu listei que a gente encontrou, ele tem um cheque lá, ele verifica se aquilo está acontecendo com o nó e informa a API do Tsuru. O próprio fato de informar é um dos cheques. Se ele ficar muito tempo sem informar, a gente acredita que a máquina está com algum problema e precisa, de alguma forma, atuar. Além disso, ele processa e redireciona os logs de todos os containers que estão rodando na mesma VM que ele está. Então, ele abre um server de syslog, recebe os logs, adiciona alguns metadados nesses logs e redireciona esses logs tanto para a API do Tsuru, para o desenvolvedor poder rodar um comando Tsuru Epilogs para ver esses logs, quanto para um agregador de logs, que no caso da Globo a gente usa o Greylog. Por fim, ele também envia métricas dos containers que estão rodando na máquina. São as métricas que são expostas pelo Docker Stats. Então, essas métricas são consumidas tanto por dashboards internos, quanto por ferramentas de autoscale, que verificam o uso de CPU do container para ver se precisa ou não escalar aquela aplicação. Esses cheques que o Big Sibling executa são utilizados para uma rotina de healing. A gente aprendeu, graças aos diversos bugs, que a gente nunca deve nem atualizar, nem reiniciar o daemon do Docker em uma instância que está em uso, que está com aplicações rodando. Tem um caso bem crítico em que a gente reiniciou que a gente, por um erro humano, forçou o restart de todos os daemons do Docker na nossa plataforma, e o que aconteceu foi que as regras de iptables ficaram todas trocadas e tinha aplicação recebendo tráfego que era para outras aplicações. Não foi nem um pouco legal. Então, depois disso, a gente passou a tomar muito cuidado com isso
E o que a gente faz é, se eu tenho uma VM problemática, se eu tenho algum daqueles checks falhando, eu vou simplesmente dar como morta, vou criar uma VM nova e vou tirar os containers que estão rodando lá e jogar para essa VM nova. Nossas VMs são criadas utilizando o Docker Machine. O Docker Machine é uma ferramenta de linha de comando bastante legal. Você consegue criar instâncias, criar VMs com Docker em diversas clouds diferentes. E a gente trabalhou com o pessoal do Docker Machine, fez algumas contribuições para melhorar o uso dele como uma biblioteca. Então, o Docker Machine roda dentro da API do Tsuru, então a gente consegue criar máquinas virtuais em virtualmente qualquer cloud que exista. As máquinas que a gente roda usam o Ubuntu LTS com kernel 4, são VMs pequenas, a gente tem mais VMs, só que VMs menores, com 4 vCPUs e 8 GB de memória, e a gente tem um mix de Dockers, um 12x e um 13x, a gente está em processo de rollout. Nas máquinas virtuais, o storage driver que a gente usa para o Docker é o AUFS. Na verdade, a própria documentação do Docker recomenda esse storage driver para usos em PAS. Por quê? Ele tem a vantagem de que a forma com que ele trata as layers, ele consegue reutilizar as imagens de um mesmo nó que estão rodando containers diferentes. Então você consegue ter um uso menor de disco e também um startup dos containers mais rápido. Uma outra opção que seria o Overlay 2, só que para a gente não vale a pena porque ele não implementa toda a interface POSIX de file system. Então você precisa conhecer a aplicação que vai rodar para ter certeza que não vai cair em algum problema possível. E uma outra opção que existia na época, mas que a gente descartou por questões de bug mesmo, era o Device Mapper. Hoje ele já está melhor, já poderia ser uma opção que a gente poderia usar. O Overlay 2, se eu não me engano, é o mais performático de todos. Como log driver, como eu falei, a gente usa o syslog. A gente também tem uma particularidade na nossa cloud em que a gente tem que evitar ao máximo fazer I/O. Então, nenhum log toca o disco. Ele vai direto para o syslog. A gente tem um BS rodando um syslog server para redirecionar para onde é necessário. A gente chega ao final de 2016, então, agora com os maiores produtos até hoje no Tsuru, foi o Globoplay e o Cartola, em termos tanto de acesso quanto de infra. E um caso bastante interessante foi que, durante esse período, a gente teve que passar por uma migração de data center. Eu não sei se alguém aqui já teve que migrar de data center, não é uma experiência agradável, pode ser um pouco traumático. E a verdade é que, para a gente, foi interessante, porque a gente tinha alguns times com produtos bem antigos, ainda no esquema antigo, com scripts de deploy, de provisionamento, aplicações que não eram deployadas há anos, e esses times estavam batendo cabeça, já estavam há semanas tentando migrar essas aplicações para o data center novo, mas por questões de bibliotecas novas, versão do kernel novo, enfim, N razões, eles não estavam conseguindo. E em 1, 2 tardes, a gente teve times que migraram a aplicação para o Tsuru e ganharam de graça essa migração do data center, exatamente pelo fato da gente abstrair a infraestrutura para o desenvolvedor, para eles. Não importa se ele tá, em qual data center ele está rodando, ele está no Tsuru. Quem tem que migrar de data center agora é o Tsuru, não é ele. Então eles jogaram um problema para a gente. Alguns podem achar que isso é meio chato, mas foi legal porque trouxe um pouco da vantagem da plataforma, né? Por que abstrair é legal. 2017, 2018 foi o ano que para a gente foi o boom do Kubernetes, né? Foi quando a gente começou a olhar para o Kubernetes. Mas a pergunta que a gente se fez na época era por quê, né? A gente já tem uma solução que, para o caso da Globo.com, atende muito bem. O nosso orquestrador funcionava muito bem para o tipo de workload que a gente precisava. Já estava estável, já tinha aplicações em produção e não faltavam features que a gente queria fazer. Então, por que a gente vai parar para integrar com o Kubernetes, para usar Kubernetes? Um dos motivos foi, mais uma vez, nós somos um time pequeno, a parte de orquestração é uma parte grande do código do Tsuru e dar manutenção e adicionar novas features ia se tornar cada vez mais difícil. O que a gente precisava era trazer a gente acreditava que em breve o Kubernetes ia começar a entregar features que a gente nem sabia que queria. Então, a gente acreditava que trazer o Kubernetes ia expor novas features para os usuários e também tirar um pouco a carga de manutenção de código que a gente tinha com o nosso orquestrador. E também porque o deploy dos próprios componentes da plataforma, a API do Tsuru e todos os componentes que a gente precisa,
ainda são do jeito antigo, né? A gente facilitou a vida de todo mundo trazendo container, trazendo um workflow legal de usar, mas a gente não usava. A gente tinha scripts ainda, Puppet e tudo mais. Então a gente queria também usar o Kubernetes como uma forma de deploy da própria plataforma, não só como uma forma de deploy das aplicações. Hoje a gente já usa o Kubernetes em produção para deploy de alguns componentes da plataforma. A gente está usando o Helm Charts e o GitLab CI para fazer o CI/CD desses componentes. E, na verdade, a gente começou com uma estrutura bem simples. A gente tem alguns padrões de arquivo que a gente replica nos nossos repositórios. Então, aquele GitLab CI, a gente só precisa alterar algumas variáveis que dizem qual que é o chart, qual que é o namespace que esse componente vai nascer. A gente tem Makefile e o kubeconfig que usa environments definidas no repositório, mas que são reproduzíveis entre todos esses repositórios. E aí a gente tem o próprio chart aqui com toda a peculiaridade do componente e um arquivo aqui com as configurações de prod. Por default ele tem as configs de dev. E o deploy é bem simples. A cada commit a gente faz um deploy para um cluster de lab e a cada tag marcada a gente tem a opção ali de fazer o deploy para prod. Esse Makefile aqui, como eu falei, é completamente agnóstico do componente, então a gente utiliza nos nossos repositórios. Em termos de uso de Kubernetes, a gente destrói e cria clusters de Kubernetes todos os dias. Aqui é como uma forma de validar tanto a integração do Tsuru com o Kubernetes, quanto aos scripts que a gente está usando para aprovisionamento do Kubernetes e dos componentes da aplicação, da plataforma, desculpa. E a gente roda esses testes tanto na GCE quanto no CloudStack com o Kubernetes. Na AWS, os testes, na verdade, são só da parte que é apenas do Docker. E, inclusive, esses testes de integração do GCE e do EC2 são abertos. Vocês conseguem ver lá se está passando, se não está. Acho que está vermelho hoje. Mas um ponto que eu acho bastante importante ressaltar é que a plataforma para os desenvolvedores continua sendo o Tsuru. A gente, por mais que a gente esteja utilizando agora o Kubernetes por trás dos panos, a gente não planeja expor esse cluster para os desenvolvedores usarem ele diretamente. A gente planeja, sim, expor features do Kubernetes pelo workflow do Tsuru. E aqui eu prometo que é o último tweet do Kelsey Hightower. E isso já é uma coisa que parte da comunidade já acredita ser uma boa prática e é algo que a gente acredita. Ele diz que você deve limitar ao máximo o escopo de acesso a um cluster Kubernetes para ferramentas automatizadas e para quem está de fato administrando o cluster. Então, porque você precisa lidar com várias regras de permissionamento, você precisa lidar com vários detalhes de fazer o máximo com que o cluster não seja quebrado por qualquer aplicação que rode nele. Ele é muito poderoso, então expor todo esse poder às vezes é meio custoso, meio problemático. Talvez é mais difícil do que você construir algumas ferramentas por cima e só expor essas ferramentas. Ao menos é isso que a gente acredita agora para o curto, médio prazo. E como que fica, então, o Kubernetes no Tsuru? A gente tem um conceito agora de provisioners, onde o primeiro ali é o Docker puro, né, que seria o Docker Cluster. A gente incluiu o suporte ao Swarm e ao Kubernetes. Esse provisioner é configurado por pool. Então, eu posso ter um pool de aplicações rodando Docker, um pool de aplicações rodando Kubernetes, na mesma API do Tsuru, e eu consigo mover aplicações do Kubernetes do Docker para o Swarm e assim sucessivamente. Na Globo.com a gente planeja que essa migração de Docker para Kubernetes vai ser completamente transparente para os desenvolvedores. Então, eles não vão precisar fazer nada na aplicação deles e já vão subir no Kubernetes. Só para falar um pouco de orquestração no Kubernetes, ele por default já leva em consideração os recursos que a aplicação pede, né, que o pod pede. Ele já espalha os pods de um mesmo deployment e, utilizando uma combinação de labels e pods com Node Affinity e pod Anti-Affinity, a gente consegue ter o mesmo comportamento que a gente tem no nosso orquestrador Docker. A gente já consegue espalhar para metadados diferentes, para zonas diferentes. A gente já tem também uma feature que a gente já incluiu nessa integração com o Kubernetes e já está usando em produção, é o Kubernetes Router. Ele implementa a API de router do Tsuru e cria serviços de load balance e ingress para a aplicação. Então, hoje, eu consigo criar um VIP, né, um load balancer para cada aplicação, eu não preciso ter aquele router sendo compartilhado entre várias aplicações diferentes.
por fim, a integração com o Kubernetes já foi incluído o conceito de volumes. Já temos algumas aplicações utilizando volumes na plataforma, basicamente para servir certificados TLS. Então, o desenvolvedor usa o Volume Create e o Volume Bind para dizer de onde pegar esses certificados que a aplicação dele precisa. E aqui o ponto é o que a gente acredita mesmo, é adicionar novos comandos ou tsuru no workflow ou apenas estender coisas para facilitar o uso do Kubernetes para o desenvolvedor da Globo.com. Hoje a gente chega então com o crescimento chegou a um crescimento grande do Cartola. No ano passado, acho que o volume de acesso cresceu mais de 100% e a aplicação conseguiu escalar bem. A gente teve a votação do BBB esse ano, já foi dentro da plataforma e já temos algumas aplicações e componentes rodando no Kubernetes em produção. Aqui é só para ilustrar o crescimento do uso do Tsuru ao longo do tempo. Aqui desde 2015 até semana passada, eu acho. A gente vê aqui em azul o número de units rodando em produção, em amarelo o número de aplicações e em vermelho o número de nós dos nossos clusters. A gente vê ali que tem um crescimento quase que constante, né? Vou falar rapidinho sobre o futuro, né? O que a gente vê para os próximos anos. Primeiro é continuar investindo no Kubernetes, tanto em ter mais componentes da plataforma rodando no Kubernetes, facilitar a instalação do Tsuru em um Kubernetes próprio e também expor mais features do Kubernetes para os desenvolvedores, como, por exemplo, o conceito de sidecar. Hoje, cada unit é um container, é um pod completamente isolado. A gente não tem como fazer duas units nascerem sempre juntas. Isso é uma coisa que a gente quer, no futuro, ter. Um problema grande que a gente está tendo que resolver agora na Globo.com é ter suporte a multi-cloud. Então, a gente vai investir bastante em ter na plataforma suporte a disaster recovery e também a transbordo, de forma que eu tenho uma aplicação rodando em uma cloud e eu preciso rapidamente jogar ela para outra cloud. Isso, pensando só no Tsuru é bem simples, a gente já consegue criar VMs e criar containers em qualquer cloud, porém a gente precisa que isso seja integrado com o resto da Globo.com. Então, e também pensar em formas de ter esse disaster recovery automático, né? Como que a gente expõe isso, como que a gente vai chegar nesse nível, né? Essas são umas questões que estão em aberto que a gente está pensando para o próximo mês. E, por fim, expor o conceito de Service Mesh. A gente acredita que o tracing distribuído e também ter na plataforma algumas questões de retries e circuit breakers já built-in na plataforma vai trazer bastante facilidade para o desenvolvedor. Obrigado.